E aí, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma prototeoria, que seria uma teoria do próprio canal relacionada à consciência humana. Lembrando que isso aqui é só uma ideia. Essa sequência de vídeos, gente, vai ser sempre loucura. Sempre coisa doida, enfim. De repente isso aqui tá errado, de repente eu sou maluco, mas enfim. É conteúdo. Tem coisa pior no YouTube. Enfim, a gente introduziu no outro vídeo a questão das propriedades metafísicas que seriam aliadas aí da nossa questão do espírito e alma. Então a gente está tentando dizer, por isso que eu ia trazer questões teológicas, que a alma e espírito do ser humano, que é uma questão que Platão trata, Aristóteles, enfim, vários filósofos tratam dessa questão. A gente vai fazer um vídeo sobre metafísica, né? Principalmente Aristóteles traz sobre essa questão. Metafísica significa além da física, né? Então está dizendo que eu creio sim que o espírito e a alma existe. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e tal. Então eu estou usando a base teológica, né? Que o espírito e a alma existem. Então, se você não acredita que não existe, então é só falar que essa teoria é uma merda. Então, não tem problema. Então, basicamente, a gente vai ter a propriedade metafísica, que tá a letra ali em cima, né? Um desenho bem bonitinho, que vai definir propriedades metafísicas nesse contexto. A letra P ali, que é o pneuma, que é o espírito, tem a ver com, por isso que eu escolhi essa letra, e o psique, que muitas pessoas falam psique, né? Mas eu aprendi que o tem som de U, né? Então o psique que seria a alma, né? Enfim. E aí, essa conta aí embaixo significa um mapa, que seria relacionado ao circuito, né? Então acho que é melhor falar circuito. É um circuito de neurônios X, que a soma deles, que seria a soma de probabilidade deles. Porque assim, gente, as conexões dentro neurais, vocês concordam que são infinitas, né? É isso que gera criatividade. No sentido de que elas podem se moldar em qualquer forma. Vocês concordam? Então a plasticidade neural ela pode se mudar de qualquer forma, dependendo do que você aprende. Então faz sentido você colocar infinito ali. Então a soma a soma desses parâmetros neurais, né, vai ser igual a 1 ou a 0 nessa matriz. Então é uma matriz estocástica, é uma matriz de probabilidade, né? E esse V ali significa 1 ou 0. A gente está na aproximação clássica por enquanto, porque se a gente fosse na aproximação quântica, que seria certa, só que eu não consigo fazer a quântica ainda porque eu tenho que aprender mais sobre a teoria quântica. Eu fiz alguns cursos de teoria quântica, mas eu ainda preciso aprender mais para formular uma parte mais quantizada disso. Até porque, se a gente crê na teoria quântica da consciência que a gente viu no canal, OR Theory, que nosso cérebro funciona usando efeitos quânticos aí, nos microtubos lá dos neurônios, então a gente vai ter que fazer uma formulação quântica disso daí, né? Mas enfim, por enquanto tá 1 ou 0. Aí já fala, nossa, mas o cérebro não opera de forma binária. Enfim, daí, não tô nem aí. Eu só tentando formular alguma coisa que dá pra trabalhar, né? Então, basicamente, vai ser um circuito da soma dos neurônios relacionados a um circuito X, né? Então pode ser relacionada à felicidade, à tristeza, a uma atividade física, assim, não importa. Você vai formar uma matriz estocástica, né, de probabilidade, pode dar 1 ou 0. E esse 1 ou 0 significa que o neurônio vai ser ativo ou não. Então o 1 seria o neurônio ativa e o 0 seria o neurônio não ativo. Então ou ele é ativo ou não. Mas aí a gente pode criar uma matriz enorme relacionada a isso. Eu não vou mostrar isso nesse vídeo. E aí, isso daí vai gerar uma matriz. Essa matriz X ela vai ser somente na linha uma transposta, né? Então, no sentido de que da plasticidade, né? Então, essa matriz, entre aspas, abstrata, vai mudando a sua forma conforme a necessidade. Então, é um circuito em que a soma dos neurônios desse circuito em si que vai fazer uma atividade de uma forma probabilística vai ser 1 ou 0, que seria o neurônio ser ativado eletricamente ou não. E vai formar uma matriz transposta somente na linha. Enfim. De repente a matemática que está aí é o nicho,
Se você é matemático, por favor, me ajude. Enfim, lembrando que esses vídeos é só para tentar criar ideias, né? E aí vai ser, por exemplo, vamos supor, numa rede neural de computador, né? Enfim, vamos supor que você tenha os seus neuroninhos, você tem os X que são a entrada. Vamos supor que num programa normal de inteligência artificial, os X sejam fotos de gatos e de cachorros, e você quer que ela identifique quais são de gatos e quais são de cachorros. E você tem aí as 3 camadas neurais, né? E cada bolinha seria um circuito de neurônios que são identificados por números, que nem no programa em si também é assim. E aí esse vai formar uma matriz, e essa matriz ela vai virar uma matriz transposta que vai ser o, o, o valor de cada neurônio na rede. Enfim, é basicamente isso. Eu não estou mostrando a parte probabilística, talvez a gente mostre depois, sendo sincero, mas as capacidades não passam disso, né? Mas enfim, basicamente uma coisa que nas redes neurais você vai ter de que você mudando esses números dentro da sua rede, nas suas sinapses, você vai cada vez mais fazer sua rede ficar mais, mais inteligente, né? No caso de reconhecer fotos de gado e de cachorros, você vai mudando esses números até ela conseguir reconhecer os padrões. Claro que tem muita mais coisa mais complexa nisso, mas enfim. Uma coisa legal que seria usar uma rede convolucional para fazer isso daí. Enfim, eu só mostrei uma parte bem pequena daquilo. E dá pra ver que a soma das linhas aqui vai ser igual a 1, né? Você pode ver que a soma de cada linha aqui vai ser igual a 1 em todos os casos. Então é basicamente isso, né? Tem que ser igual a 1 ou a 0, tá? Eu não mostrei aqui é igual a 0, mas também pode ser igual a 0. Você teria que pôr números negativos aí pra fazer isso. Enfim, e a conta completa aí. Então você vai ter aquela propriedade metafísica que eu falei antes. Então a mudança, aqui que é a coisa metafísica, que vai entrar importante, a parte mais filosófica também. Vamos deixar um pouco o cérebro de lado, né? Então a proto-teoria, que talvez seja uma merda, sei lá, enfim, seria que a mudança na questão da alma e do espírito, que são propriedades do ser humano. Então a gente está falando que o corpo do ser humano tem corpo, alma e espírito, né? Então, mas você não pode provar. Eu tô usando a questão teológica aqui pra gente dar um acerto, né? Foi Spurgeon que disse que a teologia pode ser uma vantagem para cientistas, né? Enfim, eu lembro de uma pregação que ele falou isso, né? Que eu li dele. Enfim, a mudança no estado, né? Consciente da alma e do espírito, que a questão aqui, que nessa teoria, o que produz o estado consciente no cérebro é a alma e o espírito do ser humano. Então, a alma e o espírito do ser humano, elas agem no cérebro, que seria essa conta louca aí. Então, elas agem no circuito cerebral a ponto de fazer alguma ação. Então, na questão de uma decisão que você vai tomar, uma decisão totalmente livre. Então, a questão é que a alma e o espírito, elas meio que seriam a parte mais de volição, de tipo de aspiração, de tipo de motivação do, no cérebro. Não só de motivação, mas de desejos. Então, de onde vem o desejo da pessoa? Por exemplo, você passa na rua, você vê uma loja que tá uma roupa da hora, um boné da hora, um vestido da hora, sei lá, uma bicicleta da hora, enfim. Você tem o estímulo que vem dos seus olhos, esse daí vai ser processado no cérebro. Só que o que vai agir para você decidir se você quer ou não vai ser o cérebro em si, as conexões neurais físicas, somáticas, mas vai ser a parte metafísica, que vai ser o espírito e alma. Então, os espírito e alma, a mudança neles age no cérebro de forma a produzir plasticidade. Então, são propriedades metafísicas. Então, basicamente, propriedades metafísicas agem no cérebro para formar plasticidade. Claro que o cérebro é muito importante, mas a gente está dizendo que a alma e espírito, eles agem de forma
independente e tecnicamente são maiores que o corpo em si. Quando eu digo maiores, eu quero dizer que eles são independentes. A forma teológica é que eles não são maiores porque no fim dos tempos, na teologia, né, o corpo vai se unir com alma e espírito de todos que morreram e todo mundo vai ter corpo, alma e espírito, tanto quem vai para o inferno quanto vai para o céu. Enfim, essa união da corpo, alma e espírito ela vai ser eterna nesse sentido no futuro, né, na opinião teológica. Então, não estou dizendo que o espírito e a alma são maiores assim, do corpo. Estou falando que o espírito e a alma, eles são uma força independente que age no corpo para ele viver. Então, o corpo sozinho não tem vida. O espírito e a alma têm vida sem o corpo. É isso. Então, é muita filosofia aqui, né? Da metafísica, se você vê metafísica alguma coisa, é porque tem filosofia. Então, vai falar ali que a letra U tem a ver com o circuito neural relacionado a uma atividade. O 1 e o 0 vão ser neurônios com estímulo e sem estímulo, enfim. E aí, assim, gente, eu não sou bom ainda na teoria quântica quanto eu queria. Eu fiz alguns cursos sobre isso, mas eu tenho muito a aprender na parte matemática. E por isso que eu não estou implementando aqui, mas basicamente o objetivo seria você pegar essa fórmula aqui e tentar quantizar ela, né? Então, em vez de ser a linha aqui, em vez de ela ser 1 ou zeros, que é a parte da computacional, seria 1 e 0, que seria um estado de superposição na física quântica, né? Então, seria o estado de 1 e 0 ao mesmo tempo. Então, essa rede neural, né? Se ela estivesse no estado quântico, né? Como a teoria OR-QOR Theory que a gente viu no canal fala, então teria um estado de superposição entre os neurônios de estarem zeros ou uns. Mas daí eu não sei como explicar porque a teoria não é completamente provada totalmente. Mas enfim, se você fosse ajustar isso a estados quânticos, seria mais ou menos isso. Então, gente, era isso. Eu posso ter falado muita merda, enfim, não sei. Esse é o objetivo dessa série, é falar coisas que são mais assim, soltas, né? Mas tipo, são ideias. De repente essa ideia não tá certa, mas ela tem propriedades certas. Eu acredito que alma e espírito existem, e não tem por que não acreditar na parte metafísica, principalmente na parte teológica. A gente sabe que metafísica é uma área de estudo e é uma área importante, então ignorar ela totalmente porque você não consegue explicar é ser preguiçoso, essa é a minha opinião. Então, eu acho que a gente deve sim tentar olhar para o lado metafísico com, assim, cautela, né? Você não vai, porque esse lado metafísico pode gerar um monte de teoria nada a ver. Mas enfim, a gente está tentando ser o máximo teológico possível, porque de uma forma teológica a gente tem um padrão a seguir, porque a forma teológica nos dá um limite do que nós podemos explicar relacionado ao espírito e alma. O espírito e a alma, eles agem no ser humano a produzir a consciência. E essa é a parte teológica. Então a gente está usando essa parte teológica e inserindo nessa parte, entre aspas, matemática. Enfim, espero ter sido útil. Não use em pesquisa acadêmica isso, não use isso em nenhum lugar, é só uma ideia. Enfim, é só uma ideia, não é nada demais. Enfim, a gente vai trazer nessa sequência de vídeos mais ideias doidas que vem na nossa cabeça quando a gente tá, sei lá, comendo chocolate, enfim. Era isso, até o próximo vídeo.